Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até hoje. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia, pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. É o amor que mexe com minha cabeça. E é isso, feliz Dia dos Namorados! Fala, galera! Bom, já antecipamos um excelente Dia dos Namorados para você aí que está apaixonado, você que está apaixonada, aproveitando o lance para já convidá-lo para assistir um vídeo sensacional que o ProEnem postou para você sobre o beijo, né? Um aspecto mais biológico da coisa, né? Não é um negócio tão enamorado assim, né, meu mestre? Mas, aproveitando o ensejo, essa data tão especial, eu já estou com a minha esposa, vai lá, quase 10 anos, e ainda estamos namorando. Olha que coisa bonita, né? Depois disso eu vou falar sobre produtos notáveis e fatoração, parada totalmente nada a ver com o Dia dos Namorados, mas vai lá, né? A gente está aqui comemorando o Dia dos Namorados, eu quero mandar um beijo para minha esposa, dizer que eu a amo, que eu sou apaixonado por ela, quero renovar votos para mais 10 anos, se ela conseguir aturar o velhinho aqui, claro, né? Bom, galera, estamos iniciando um assunto extremamente válido, só que carece da maturidade do nosso candidato, né, do nosso pró-aluno. Por quê? Porque se esse pró-aluno chegar para mim e falar assim, igual o senhor, essa matéria, ela cai no Enem, ela aparece como objeto principal da questão, qual é a reincidência de exercícios, de itens do Enem, aonde fatoração, aonde produtos notáveis foi o elemento, o tema, a habilidade desenvolvida, né? A única ou a mais importante habilidade desenvolvida. Eu vou ficar aqui tentando dourar a pílula, né? Mas eu não iria dizer, eu seria um mentiroso se eu afirmasse que todo ano cai alguma questão de fatoração em produtos notáveis. Não é assim. Entretanto, isso não torna essa matéria menos importante, muito pelo contrário, né? Se você já fez exercícios onde envolve álgebra, uma álgebra pesada, você já viu que no meio dessas resoluções aparecem aspectos de fatoração algébrica e desenvolvimento de produtos notáveis. Então, essa matéria, ela não é uma matéria protagonista de questões de matemática no Enem. Entretanto, as duas em conjunto, né, esses dois assuntos são coadjuvantes importantíssimos, tanto na parte de matemática, quanto na parte de ciências naturais, física, química, física principalmente, né? Então você precisa ter esse conhecimento muito bem estudado, muito bem dominado, desenvolvido, né? Quanto mais desenvolvido você estiver nesses dois assuntos, mais rápida vai ser a sua resolução, mais fluida, mais intuitiva, mais fácil de entender a lógica dessa resolução. Você vai acabar obtendo, desenvolvendo, etc, etc e etc. Então, aqui nós iremos dedicar 2 tempos, né? Uma quarta-feira com 2 tempos para essa matéria. A gente vai fazer o primeiro tempo, né?
trabalhando com produtos notáveis. E vamos trabalhar desde aspectos de propriedades, como a distributividade, iremos trabalhar com os principais produtos notáveis que caem no Enem. Nossa intenção aqui é trabalhar com foco no Enem, então a gente não vai trabalhar com todos os produtos notáveis, só aqueles que aparecem com mais incidência no Enem. E no segundo tempo de aula, a gente vai para uma espécie de sentido contrário da lógica dos produtos notáveis. Nós vamos falar das fatorações algébricas. Iremos trabalhar com algumas propriedades, trabalharemos com a ideia de que o raciocínio inverso do produto notável pode te ajudar a entender o que é uma fatoração algébrica. Iremos fazer algumas fatorações algébricas importantes, o termo comum em evidência, o agrupamento, etc, 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 até chegarmos nos exercícios, tá? Até que a gente chegue em exercícios que caem em vestibular, que caem nos vestibulares à margem do Enem, que já caiu como elemento principal da questão, para você entender como é que funciona, tá? É importante para a gente fechar, você saber que tanto no primeiro tempo de aula quanto no segundo tempo de aula, eu tenho a intenção de dedicar aí os 5 minutinhos finais, 10 minutinhos finais no máximo, para a execução de exercícios para vocês entenderem como é que a coisa funciona, né? Então, começamos a nossa matéria de produtos notáveis trabalhando com a propriedade que fundamenta todos os produtos notáveis. Mas espera aí, Glaucio, o que é um produto notável? Um produto notável, ou a notabilidade de um produto algébrico, nasce da observação em que esses produtos, ou seja, o resultado da multiplicação de termos algébricos, ele aparece recorrentemente em vários outros campos da matemática, ou até mesmo da física. Então você observa que determinadas multiplicações envolvendo letras começam a aparecer repetidamente, recorrentemente. A notabilidade dessas multiplicações, a notabilidade desses produtos está na recorrência, na repetição de exercícios, sejam eles diretos da matemática, sejam eles de outras ciências. Então, Então, essa é a motivação da gente chamar esses produtos de notáveis, né? Todos os produtos notáveis, vamos dizer assim, falando a grosso modo, eles vão nascer da propriedade distributiva, que aqui, didaticamente, a gente vai dividir em duas propriedades distributivas. Uma que eu vou chamar de simples e a outra que eu vou chamar de composta. Essas definições, elas são definições meramente didáticas, elas não são técnicas, é só para ficar mais fácil de você assimilar o meu argumento. Então, a primeira coisa que a gente vai aqui lembrar, de fato, é a propriedade distributiva. E aqui, pessoal, só um adendo, tá? A propriedade distributiva ou a distributividade, ela não nasce necessariamente em um ambiente algébrico. Ela já nasce nas propriedades que aparecem nas operações matemáticas nos conjuntos numéricos, né? A gente já admite a propriedade distributiva, por exemplo, no próprio conjunto dos naturais, quando a gente tem um número multiplicando a soma de dois outros. Então isso gera uma necessidade de você distribuir esse produto nos dois números que estão somando, né? O que a gente está chamando de propriedade distributiva, você já deve ter ouvido carinhosamente seu professor de chamar essa propriedade de chuveirinho. Então, a primeira propriedade, ou a primeira parte da propriedade que eu vou chamar a sua atenção, é quando você tem um número e esse número ele está multiplicando uma soma de dois ou mais termos. Aqui, por exemplo, 2 termos, tá? Poderiam ser 3, poderiam ser 4, poderia ser uma soma composta com uma subtração, uma adição composta com uma subtração, poderia ter só adição, poderia ter só subtração. Então, a ideia é que você tenha, nesse primeiro momento, um número multiplicando uma soma.
E aí, o que que diz essa propriedade? Essa propriedade me permite afirmar que esse produto ele pode ser distribuído tanto para o primeiro número do parênteses quanto o segundo número do parênteses. Então, o resultado dessa operação seria A vezes B somado a vezes C. Né? Quando eu trabalho num ambiente meramente numérico, talvez para você essa propriedade ela perca um pouco o sentido. Então, deixa eu botar aqui, destacar o título. Por exemplo, né? Se eu te oferecer uma expressão numérica desse tipo aqui, ó, 4 vezes a soma de 2 mais 3. Você talvez não veja muito sentido na aplicação dessa propriedade, porque intuitivamente você pegaria o 2, somaria com 3 primeiro, encontrando 5, e aí o resultado de 4 por 5 é 20. O que a propriedade distributiva nesse caso está te afirmando é que, mesmo você não utilizando a intuitividade, se você utilizasse a distributividade, por mais esquisito que seja esse raciocínio, ele daria certo. Vamos botar então dessa maneira. Né? Quando eu distribuo o produto de 4 por 2, distribuo o produto de 4 por 3, o resultado disso vai ser 4 vezes 2 somado a 4 vezes 3. Observa que aqui é 8, observa que aqui é 12. 8 mais 12 também resulta em 20. Então, a gente pode até discutir se essa propriedade ela realmente é útil numa expressão numérica. A gente pode ter esse tipo de discussão. Mas, sem dúvida alguma, ela é extremamente importante num ambiente algébrico, onde você tem, além de números, você também tem letras, você também tem o que nós chamamos de variáveis, partes literais, etc. Esse é o primeiro tipo de propriedade, vamos dizer assim, a mais simples. Existe a propriedade distributiva num ambiente mais complexo. Você poderia ter a soma de dois termos, multiplicando a soma de outros dois termos. E aí, claro, né, a partir dessa ideia, você pode ainda tornar o exercício ainda mais difícil, aumentando a quantidade de parcelas no primeiro parênteses, mudando a adição por uma subtração. Aí você pode tornar essa distributividade cada vez mais difícil de ser executada. Mas a ideia principal será a seguinte: para cada elemento que aparecer no primeiro parênteses, que está somando ou subtraindo com o próximo, eu vou distribuir esse número para o próximo, né? Para os elementos que estão no outro parênteses. Então, o A vai multiplicar o C e o A vai multiplicar o D. Correto? Terminado essa distribuição de A com as duas parcelas do outro parênteses, eu vou executar o mesmo raciocínio, só que agora com B. Então, o resultado disso será A vezes C mais A vezes D. Mais B vezes C mais B vezes D. Observa que a ideia tanto da primeira parte quanto da segunda parte são muito parecidas, né? Se você pensar bem, eu também distribuí o A às duas parcelas. A diferença do segundo exemplo agora é que não existe só um termo no primeiro parênteses. Existem duas parcelas. Cada parcela que aparece no primeiro parênteses, você vai ter que distribuir esse número, essa letra, essa variável, vai ter que distribuir a operação de multiplicação com ela,
com os outros valores do outro parênteses. Isso vai tornando a expressão algébrica maior, mais complexa e é óbvio que mais difícil. Tá certo? Bom, em cima disso, a gente fecha esse primeiro slidezinho. Observa só, ó. A gente fecha esse primeiro slide, que é um slide, digamos assim, introdutório, tá? A ideia é que você observe que todos os produtos notáveis, de fato, que vão aparecer para você, eles nascem de uma dessas duas ideias. Tá certo? Observa só como é que isso vai funcionar, ó. Vou mostrar para você aqui o primeiro produto notável. Tem até um nome bonito, ó. Quadrado da soma de dois termos, quadrado da diferença de dois termos, né? Quadrado da soma de dois termos, vou botar aqui. Então, começamos a nossa saga de produtos notáveis. Antes a gente estava só no ambiente introdutório. Repito, pessoal, todos os produtos notáveis que nós iremos estudar vão nascer necessariamente de uma das duas propriedades distributivas. Então, o primeiro produto notável que a gente vai estudar é o quadrado da soma de dois termos. E aqui você tem a soma de dois termos algébricos e isso será elevado ao quadrado, né? O quadrado da soma de dois termos algébricos. Tá aqui, né? Você aprendeu lá em potenciação que o quadrado de qualquer número é o produto dele por ele mesmo. 2 quadrado, 2 vezes 2. 5 ao quadrado, 5 vezes 5. N ao quadrado, N vezes N. Então, A mais B elevado a 2, A mais B quadrado, é a mesma coisa que A mais B vezes A mais B. Então, eu estou pegando um número, né, que é resultado dessa soma, e multiplicando por ele mesmo. Observa que eu acabo recaindo no exemplo da segunda propriedade distributiva que eu já tinha exemplificado na outra parte. Então, agora eu vou distribuir. Eu vou distribuir o A com A, o A com B. Depois eu vou distribuir o B com A e o B com B. O resultado dessa operação vai ser A vezes A mais A vezes A mais A vezes B mais B vezes A. Agora eu estou aqui, ó, mais B vezes A mais B vezes B. E aí é muito importante te dar um feedback que você já deve estar desconfiado. Como são dois fatores, a ordem desses fatores multiplicativos ele não altera o resultado. Então, AB e BA vai te oferecer a mesma resposta. AB e BA são iguais. Então, se eu somo um termo com ele mesmo, se eu somo AB com AB, se eu somo 1AB com 1AB, a resposta será 2AB. Então, ó, o resultado disso vai ser A vezes A, o quadrado de A, mais 2 vezes A vezes B, mais o quadrado de B. E isso acaba gerando a tal fórmula, que vai ser o ambiente dessa aula. É eu te oferecer fórmulas prontas para você nunca mais precisar desenvolver essas duas primeiras linhas.
A partir do momento que eu cheguei nessa terceira linha, eu acabei te oferecendo uma fórmula, um padrão algébrico. Toda vez que você tem dois números somados e elevados ao quadrado, isso sempre vai ser igual ao quadrado de A mais o quadrado de B mais 2 vezes o A vezes B. Observa, né? É como se você não pode fazer isso, isso é um erro, é só para facilitar a sua... Investimento que aumenta o limite do cartão para você trocar sua TV. Nubank, N possibilidades. Vocês pediram, a quarta em dobro voltou! Sub frango defumado com cream cheese em dobro, por apenas R$24. Corra, é por tempo limitado. Todo dia é dia de Subway. Inclusive, escrevem a seguinte sentença: quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Essa relação algébrica, esse produto notável, é um dos produtos notáveis que mais aparecem nas resoluções de questões do Enem. Então, quando o produto notável aparece na resolução de alguma questão do Enem, o produto notável que aparece com mais incidência é esse aqui, que eu vou destacar para você. Eu repito, a partir de agora, eu não preciso mais passar por essas linhas. Eu posso ir direto na fórmula. E aí eu preciso te oferecer uma OBS aqui, porque algumas vezes, não é uma coisa comum, mas alguns alunos me questionam o seguinte: mas peraí, Glaucio, tudo bem, tem uma fórmula que eu tenho que decorar, mas, poxa, eu preciso mesmo decorar essa fórmula? Porque para mim, A mais B ao quadrado é a mesma coisa que A ao quadrado mais B ao quadrado. O quadrado da soma de dois termos é a mesma coisa que a soma do quadrado de dois termos. Não vejo sentido essa memorização. Acho até errado. Acho que isso aqui é que está certo. Não, pessoal, não está certo. Eu já te mostrei que pela distributividade a resposta é essa. E posso até te oferecer um exemplo numérico, né? Então, ó, vamos pegar aqui um exemplo numérico para você tirar qualquer dúvida em relação a isso. Vamos imaginar que o A fosse 2 e que o B fosse 3. Se essa relação estivesse certa, bastava você afirmar que 2 mais 3 ao quadrado é a mesma coisa que 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Só que 2 quadrado mais 3 quadrado é 4 mais 9, né? 2 ao quadrado é 4 e 3 ao quadrado é 9. E 4 mais 9 é 13. Se você, antes de fazer essa distributiva, se você somasse o 2 com 3, 2 mais 3 dá 5. E 5 elevado ao quadrado dá 25. Não dá 13. Então, é óbvio que essa relação, ela não existe. Dá muita vontade da gente assumir isso. Até porque ficaria um tanto mais fácil a nossa vida. Só que essa relação é uma relação falsa. Essa afirmação, essa sentença, ela não é verdadeira. Então, vamos supor que a gente tivesse aqui, ó, uma seguinte expressão. Vou botar aqui um exemplo. Vamos supor que em algum trecho de um exercício apareça
isso aqui. Vamos supor que o lado de um quadrado, por exemplo, estou dando uma viajada aqui. Fui fazer uma questão que o lado do quadrado é x mais 2. Eu quero a área desse quadrado que é x mais 2. Então é x mais 2 ao quadrado. Já que a área do quadrado é o seu lado elevado ao quadrado, e o lado é x mais 2, então a área desse quadrado é x mais 2 ao quadrado. Bom, isso aqui sugere o quadrado da soma de dois termos. O quadrado da soma de dois termos. Então, naturalmente, que o resultado disso vai ter que caber nessa minha fórmula. O quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, resolvendo isso, o quadrado do primeiro, o quadrado de x, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, o resultado disso vai ser x quadrado, 2 vezes x vezes 2. O dobro de 2x é 4x, mais o quadrado do 2 é 4. Ok? Um outro exemplo. Não, vai aparecer um outro exemplo daqui a pouco. Variação do quadrado da soma de dois termos. Variação disso. O quadrado da diferença. O quadrado da diferença é a variação disso. Eu nem precisaria mostrar essa variação. Só que como a gente está num ambiente de memorização, a gente pode fazer essa variação, né? Olha aqui, ó, vamos imaginar... Aliás, antes disso, senão vocês vão brigar comigo. É hora do seu print time. Dá uma printada aí, por favor. Beleza. Vou continuar aqui. Então a gente vai ter agora, eu vou chamar de 2 só para facilitar a sua memorização, mas você vai ver que é bem parecido. Quadrado da diferença de dois termos. Então agora a gente não vai ter a mais b quadrado. O que a gente vai ter agora é a menos b, a diferença de dois termos, elevado ao quadrado. Então vai ficar assim, ó. Qual é o cálculo de a menos b quadrado? Bom, utilizando o que a gente falou agora há pouco, isso é a mesma coisa que a menos b vezes a menos b. E pela propriedade distributiva, a vezes a vezes menos b, menos b vezes a, menos b vezes menos b. Então, olha como é que fica isso. A vezes a, o a positivo multiplicado com o b negativo, o b negativo multiplicado com o a positivo, e o menos b multiplicado a menos b. Não é isso? Então, isso aqui vai dar a quadrado, mais com menos dá menos ab, menos com mais, isso dá menos ab, e menos com menos, isso dá mais b quadrado. E a gente termina lembrando que menos 1 dá menos 2. Então, menos 1ab menos 1ab dá menos 2ab. Lembrando, né? Quando eu escrevo somente ab, é como se houvesse um coeficiente 1 do ladinho da letra. Então, ficaria
1a ao quadrado menos 1ab menos 1ab mais 1b ao quadrado. Então isso fica como resposta a quadrado menos 2ab mais b ao quadrado. Geramos então uma fórmula muito parecida com a primeira fórmula. A única diferença está no sinalzinho. O que antes era um sinal de mais, agora é um sinal de menos. Então fica assim, ó. A menos b quadrado, a quadrado, menos 2ab, mais b quadrado. Isso vai gerar essa relação. E aí um exemplo, né, para dar uma alimentada aqui, ó. Exemplo. Quero pegar o 2x menos o y, subtraído o y, e desse resultado elevar ao quadrado. O que essa fórmula me pede para fazer? Essa fórmula está me pedindo que eu eleve ao quadrado o primeiro termo, e esse primeiro termo é o 2x. Então fica parênteses 2x, fechou, ao quadrado. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Só toma cuidado, né? 2x ao quadrado, 2x ao quadrado é 2x vezes 2x. 2 vezes 2, 4. E x vezes x, um número multiplicado por ele mesmo, é x quadrado. Então isso aqui vai dar 4x quadrado, menos 2 vezes 2, menos 4xy, mais o y ao quadrado. Então, ó, quadrado da soma de dois termos, quadrado da diferença de dois termos. Se você perceber, esses dois quadros poderiam virar um só, né? Bastava que você pusesse um sinalzinho de menos aqui e um sinalzinho de menos aqui, fechava. Né? Resumia tudo isso numa fórmula só, né? Ok? Bom, agora vamos para outra. Tem uma outra que eu acho muito interessante, que é o produto da soma pela diferença de dois termos. Então, já vou chamar o número 3 aqui. Vou chamar o número 3. Vamos lá, número 3. Produto da soma pela diferença de dois termos. Então vamos ver como é que isso funciona. Vamos lá. Produto da soma de dois termos com a diferença de dois termos. Então você vai ter de novo distributiva. Você vai ter A vezes A vezes menos B, B vezes A, B vezes
menos B. Correto? Então como é que vai ficar isso? Vai ficar assim, ó. A vezes o A mais A vezes menos B mais B vezes o A mais B vezes o menos B. Correto? Bom, A vezes A, pessoal, é o quadrado de A. Mais com menos dá menos AB. Mais BA, que é a mesma coisa, para ficar mais evidente para a gente, é a mesma coisa que AB. A ordem dos fatores não altera o produto. Mais com menos dá menos, e B vezes B é B quadrado. Observa que eu tenho dois números opostos, ambos são AB, sendo um sinal positivo e outro negativo. Negativo, positivo. Eu posso cortá-los. Vai sobrar como resposta o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Pintou a fórmula. Pintou a fórmula. O produto da soma pela diferença de dois termos A e B é a mesma coisa que o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Isso virou uma fórmula. A partir de agora, eu posso ignorar tudo isso e só pensar na fórmula em azul. Produto da soma pela diferença de dois termos. Um exemplo. Deixa eu buscar um exemplo aqui. Eu tenho 2A mais 3, 2A menos 3. Então eu tenho o produto da soma pela diferença de 2A e 3. Poderia utilizar a distributiva? Poderia. Mas eu já posso usar a fórmula direto. Como é que vai ser essa fórmula direto? Quadrado do primeiro, portanto, o quadrado de 2A, menos o quadrado do segundo, o quadrado do 3. Então, a resposta disso, lembro, né? 2A ao quadrado, 2A elevado a 2, é 2A vezes 2A. 2 vezes 2, 4. A vezes A ao quadrado. Então fica 4A quadrado menos 9. Fechando, portanto, o exemplo desse terceiro e importantíssimo produto notável. E vamos chegar agora no quarto e último. O quarto e último produto notável importante. Que eu entendo, né, ser importantíssimo para a sua prova do Enem. É o que a gente chama de produto de Stephen. Produto de Stephen. Como é que é esse produto de Stephen? Ele é um
Produto de dois termos algébricos. E esses dois produtos algébricos, esses dois termos algébricos, ele é x mais algum termo. Pode ser um número positivo, um número negativo, certo? Por exemplo, aqui, ó, x mais a, x mais b. Observa, né, que um dos dois termos do parênteses são iguais. X aqui, x aqui. Então tem que ter um termo algébrico igual, tanto no primeiro parênteses quanto no segundo parênteses, para que eu consiga identificar o produto de Steven. Então ficaria pela distributiva. Primeiro com primeiro, primeiro com segundo, segundo com primeiro, segundo com segundo. Vai ficar então x vezes x, primeiro com primeiro, x vezes b, a vezes x, a vezes o b. Ora, x vezes x, x quadrado, x vezes b, eu vou botar bx, e você há de confirmar comigo que ax somado a bx, eu tenho eu tenho duas maçãs. Somo com 3 maçãs, eu tenho 5 maçãs. Então, basta eu somar o 2 com 3 e repetir o termo maçãs. Eu tenho 2 maçãs com 3 maçãs, 2 mais 3 dá 5. E repito a palavra maçãs. Por que eu estou falando isso? Eu tenho bx com ax. O que eu vou fazer? Eu vou somar o a com b e eu vou repetir o x. Isso mais o produto. Onde que eu quero chegar com isso? A fórmula. Se eu tenho x mais a e multiplico por x mais b, o resultado disso vai ser, vou botar aqui no cantinho, x quadrado mais a soma de a com b, repetindo x, mais o produto de a com b sem repetir o x. A gente utiliza isso muito nas equações de segundo grau, quando a gente tenta encontrar as raízes por soma e produto. Nasce desse produto de Steven, né? Nasce do produto de Steven. Então a gente tem aqui mais uma formulazinha. Essa fórmula aqui, ó, a quarta e última fórmula, cai com muita força. Cai com muita força. E como é que isso cai? Vou botar aqui, ó, para não apagar. Eu tenho x mais 5 e eu multiplico por x menos 2. Bom, eu observo que tem a mesma letrinha x nos dois parênteses. Não é um produto da soma e diferença dos mesmos termos, são termos diferentes. Então recai em produto de Steven. Quanto é 5 mais menos 2? Resposta, 3. Quanto é 5 vezes menos 2? Resposta, menos 10. Ah, então como é que vai ficar a resolução de Steven? Vai ficar x quadrado mais 3x, 3, repito, x, menos 10, o produto sem o x. Esse seria o exemplo. O exemplo seria esse. Correto? Ok? Último print time dessa aula. Fechamos aqui o print time dessa aula. Beleza? E aí, rapaziada, pedi a sua... Meu diretor, joga para a câmera XYZ. O que a gente vai fazer agora? Fechamos essa aula.
Na próxima aula, eu vou trazer para você um exercíciozinho, 2 exercíciozinhos de produtos notáveis. Depois eu entro com fatorações algébricas, beleza? Um forte abraço, valeu, tchau! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.